Olá, amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Que, noite. que bom estarmos juntos mais uma noite. Que bom a gente poder ver o rostinho de cada um de vocês aí, não é? Sempre ter a Letícia assim disposta a orar, né? A agradecer a Deus pelas bênçãos, o cuidado, não é? Gente, nós vamos dar início a um tema que é interessante. Não sei se vocês acharam interessante. Pregador da justiça e o consolo de Deus. Acho que vai ser bem interessante. Vai ser interessante, né? Pois é, vai sim. E a Bíblia fala sobre isso para nós, né? Bom, Letícia, por favor, nos eleve a Deus em oração. Então vamos lá, boa noite. Vamos Boa orar. noite. Querido Deus, entra em tua presença nesse momento para agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos todos juntos aqui reunidos e te pedir, né, que a gente tenha um entendimento que o Senhor gostaria que tivéssemos, né, através do Lutervan, que ele consiga transmitir a mensagem e que a gente consiga receber e entender essa mensagem. Agradecer pelos que estão aqui conosco, os que vão assistir Sim, sim, posteriormente e pedir em especial também, porque hoje é quinta, né? Praticamente pré-carnaval, né? verdade. Que o Senhor seja com todos no carnaval, que corra tudo bem, que cuide dessas pessoas que vão brincar aí no carnaval, que o Senhor cuide de todas elas, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, Queridos, pegue sua Bíblia, abra no capítulo 4 do livro de Gênesis. Na semana passada, nós falamos sobre os dois tipos de adoradores e hoje a gente vai continuar o assunto, né? Nós paramos aqui no verso 7. Ou melhor, um pouquinho mais adiante, né? Falando aqui do homicídio, né? De Abel. Ok? Achamos todos? Capítulo 4, né? Capítulo 4 de Gênesis. Olha só. Na semana passada, nós falamos aqui dos dois tipos de adoradores, né? Caim oferecendo aí aquilo que ele achava que Deus devia aceitar. Abel, por sua vez, oferecendo a Deus aquilo que Deus havia pedido, ok? E num dado momento, passado aqui essa oferta que eles ofereceram, a palavra de Deus ela traz para a gente que o semblante de Caim, ele caiu, ele ficou irado com Deus, ele ficou irado com o irmão, está aqui no capítulo 4 versículo 6, né? Ele ficou irado, não é? E Deus, vamos dizer assim, Deus chama a atenção de Caim. Deus disse para Caim assim: Caim, se você fizer o certo, você não vai ser aceito, não é? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. Convém a ti o quê? Dominá-lo. Sabe, existe um pensamento aí fora que diz assim: você não pode impedir que os passarinhos voem Sobre sua cabeça. cabeça, mas você pode impedir que eles façam Ninho. ninho sobre sua cabeça. Veja, Deus está dizendo para Caim que, olha, o pecado, ele está presente, mas você não precisa pecar, você não precisa ceder a ele. Esse mesmo conselho, ele é válido, Ricardo, para a gente hoje. O pecado bate a porta nossa aí constantemente. No momento que você acorda, você, você já começa a ser provado, tentado. A gente pode dar vazão à tentação ou clamar a Deus pelo poder dele para que a gente vença a tentação, ok? Bom, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que Satanás ele não dorme. Satanás, de todas as formas, ele vai procurar interferir no nosso relacionamento com Deus.
E a gente vai encontrar aqui, a partir do versículo 8, que Caim, ele se levanta contra o seu irmão num dado dia e mata seu irmão. Vocês se lembram que nós, quando estudamos o capítulo 2, nós falamos de duas maldições? No capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, no versículo 17. É Gênesis ou é outro? Não escutei. Gênesis, ou melhor, Ah, vamos tá. pegar o capítulo 3, versículo 14 primeiro. O versículo 14 é a primeira maldição. Diz assim, ó, visto que isto fizeste, falando Deus para a serpente, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Então a serpente aqui recebe uma maldição. Bom, o que vem antes da maldição, a serpente ela poderia ter pernas e poderia voar, porque a maldição foi ela rastejar sobre a terra. A segunda maldição nós encontramos no versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, a primeira maldição, você observa, é um animal, é a serpente. A segunda maldição é sobre a terra. Você vê que Deus não está amaldiçoando o ser humano, ok? Mas, quando você vem no versículo, capítulo 4, versículo 10 e 11, nós lemos assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Olha que coisa. Nunca esteve no plano de Deus, ou nos planos de Deus, mesmo após o pecado, essencialmente depois do pecado, que o homem fosse amaldiçoado. Mas Caim tomou um caminho tão avesso que o versículo diz: és agora, pois, maldito por sobre a terra. E ele foi expulso da presença de Deus. E a palavra de Deus vem nos dizendo que, no verso 17, que Caim sai da presença de Deus, coabita com a sua mulher. Um detalhe que eu quero dividir aqui com vocês. Veja, Adão, Eva, Caim, Abel. E, de repente, no verso 17, você encontra Caim coabitando com a sua esposa e tendo um filho, Enoque. De repente, você pode me perguntar assim, mas espera aí, Onde que a licença dela? quem é a esposa de Caim? Em algumas Bíblias, para complicar um pouquinho, diz assim: e conheceu, Caim saiu da presença de Deus e conheceu sua mulher. Então ele foi para uma terra estranha e conheceu sua mulher lá. Não, não é isso que o verbo conhecer aí traz para nós. Teve relações sexuais. A ideia aí é coabitar, né? Ter intimidade. Bom, então quem foi a mulher de Caim? E a irmã dele, muito provavelmente. Mas vamos lá, a Bíblia fala que Adão e Eva teve filhas. A Bíblia não fala, mas muito provavelmente. Então vamos Eles lá, foram os capítulo primeiros 5, seres humanos, né? Eles foram os primeiros seres humanos, né? né? Capítulo 5, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus nos traz. Capítulo 5, versículo 4. Depois da morte de Abel, Adão e Eva tiveram um terceiro filho, a quem colocaram o nome de Sete.
E o texto sagrado diz assim: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ok? Então, como o Omar disse, quando Caim ele se casa com quem? Uma de suas irmãs. A primeira geração aí, Deus permitiu que pessoas do mesmo sangue se casassem. Com que finalidade? Para que a terra pudesse ser populada. Né? Bem, do versículo 17 até o versículo 26, ou melhor, do capítulo 4, versículo 17 até o versículo 26, nós temos aí, até o versículo 24, propriamente dito, nós temos aí a descendência de Caim. É uma descendência curta, mas é uma descendência numerosa. Então vamos lá, vamos com nossas lâminas aqui. Então, o nosso estudo hoje, pregador da justiça e o consolo de Deus. Nosso estudo vai girar em torno disso. Esse texto aqui, nós vamos usá-lo hoje e vamos usá-lo semana que vem. O mesmo texto como base aí do nosso estudo. Então, olha só. E estará o arco nas nuvens. Você reparou que a Bíblia, ela, aí em Gênesis, ou melhor, alguém que tiver uma tradução diferente de Gênesis 9 e 16, leia para mim, por favor. Vamos ler primeiro esse, esse verso, como está na tela. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Bom, temos outra versão aí? Tem. Ah, Muda aí uma palavra. O arco, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, uhum, de toda a carne que há sobre a terra. sim. Alguém tem Conheceu aí outra? era almas, né? Alma vivente. Sim, 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 aham. Alguém tem outra Bom, versão? linguagem de hoje. Sim. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. Ok. Olha só. Por que eu pedi para que esse verso fosse lido em outras versões? É que no original bíblico não existe a palavra íris, é somente arco. Íris é de origem grega, Gênesis foi escrito na língua hebraica e não tem no hebraico essa expressão íris, tá certo? Então foi algo que em algumas Bíblias foi acrescentado e quando a gente entende, o arco aqui é um arco-íris, mas só para constar aí que não há essa expressão na língua original. Não, e Ok. é lindo, né? O arco-íris ser esse símbolo de aliança, né? Sim, ô Letícia, você vê como que Satanás ele é astuto. Se você vai para Apocalipse capítulo 4, você vai ler lá que o arco-íris está por cima do trono de Deus. O que que Satanás faz? Satanás ele pega aquele arco que é um símbolo de aliança, de promessa de Deus, que a gente vai ver semana que vem essa promessa, Sim. e ele deturpa isso em nossos dias, como símbolo de algo aí pernicioso, algo imoral, não é? Ok. Então vejamos, olha só, o capítulo 5 do livro de Gênesis, só um instantinho, gente, por favor. Sandra, por favor, atende aqui, ou é o Robert ou alguém de lá, por favor. Então, olha só, o capítulo 5 até o capítulo 5 aí, a gente tem aproximadamente, não exatos, mas aproximadamente 2.000 anos de história, desde Adão, desde a criação até Noé.
ok? A gente não pode dizer exatos 2.000 anos, mas aproximadamente. O capítulo 5 ele traz para a gente algumas curiosidades. Por exemplo, é a primeira vez que você vai encontrar na Bíblia, aqui no verso 24, que um homem, que uma pessoa foi levada para o céu sem passar pela morte. Ok? Mas também no verso 27, você vai encontrar aqui um homem que ele foi o que mais viveu, 969 anos. Uma outra curiosidade que o capítulo 5 traz para nós é que no verso 1 diz que Adão ele foi criado em imagem e semelhança De Deus. de Deus. Mas já no verso 3, a descendência de Adão já não é mais imagem e semelhança de Deus. Diz que Adão gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, já perdeu aquela característica pura que Adão foi criado. Caráter puro. Não é? No versículo 4, aqui é relatado pela primeira vez filhas. Ok? Pela primeira vez filhas. E também é dito que na primeira geração Deus permitiu casamentos consanguíneos para que houvesse a procriação. E mais tarde, Deus, ele quando dá leis aí a Israel, né, ele proíbe o casamento entre parentes próximos. Tem esse versículo ele autorizando? Oi? Tem esse versículo ele autorizando? Não. Algumas coisas, Letícia, a palavra de Deus ela traz para a gente nas entrelinhas. Ah, sim. Então a gente tem que ler a linha, muitas vezes, e ler as entrelinhas também. Entendi. Ok? Então, olha só, o capítulo 5 ele também nos mostra, de uma forma aí geral, a degeneração da raça humana de Adão até Noé. Então, isso aqui é um apanhado que o capítulo 5 traz para nós, ok? Bom, vale lembrar também que o capítulo 5 ele fala de dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, que é aqui a descendência de Sete, os setitas, eles são considerados, Omar, quem? Filhos, Filhos de Deus. filhos de Deus. É interessante que a partir de Sete, Sete teve um filho, e a partir desse filho começou a ser invocado, ou seja, cultuado o nome de Deus. A descendência de Sete, ela procurou, durante algum tempo, e algum tempo foi bastante tempo, não é? Essa descendência de Sete procurou manter a lealdade ao Deus verdadeiro. Ok? Já no capítulo 4, versículo 17 ao 24, ali mostra para a gente a descendência de Caim, que no caso é conhecido na Bíblia como os filhos dos homens ou as filhas dos homens, que nós vamos ver no capítulo 6. Também no capítulo 4, nós temos aqui o relato da primeira cidade construída. Agora, um detalhe: quem construiu a primeira cidade? Caim, né? Caim. Foi o filho, né? Caim. Né? E deu o nome do seu filho Enoque a essa cidade. Entendam, isso que eu vou colocar agora, que a gente vai colocar daqui a pouco de novo. Nunca foi plano de Deus que os seus filhos habitassem em cidades. Nunca foi. A primeira cidade, ela não é construída por um justo, mas ela é construída por um ímpio. Ou seja, uma pessoa que não servia a Deus, uma pessoa que não amava a Deus. Tá? Mas também no versículo 21, é trazido para nós o que os primeiros músicos e os primeiros instrumentos musicais. Ok? No versículo 22,
aqui do capítulo 4, também é trazido para a gente que o manuseio, o trabalho feito a partir do bronze e do ferro. E no versículo 23, nós encontramos um descendente assassino. Vamos dizer, tal pai, tal filho. Ok. Essas duas gerações, essas duas descendências, elas viveram juntas sobre a terra. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. A descendência de Sete e a descendência de Caim. Os filhos de Deus habitavam onde? As montanhas. Nas montanhas, não é? Enquanto isso, a descendência de Caim habitava nas planícies e em cidades. E essas cidades, elas se tornaram, com o tempo, promíscuas, centro ou centros de toda sorte de pecado. Ok? Se você observar isso hoje, isso é uma realidade. Olha as grandes cidades. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa: nós já estudamos aí em outro momento sobre os juízos de Deus que serão derramados sobre a terra, um pouco antes da vinda de Jesus. Os primeiros lugares onde os juízos de Deus cairão e com maior intensidade serão nas cidades. Por quê? Nas cidades está a maior concentração de pecado. Quando, quando você toma Mateus capítulo 24, Jesus ele dá um conselho ali para os seus discípulos. Ele diz o quê? Fujam para onde? As As montanhas. montanhas. Fora da cidade. Para fora da cidade, para os montes, para as montanhas, para os lugares ermos, para o meio vamos dizer, o meio do mato. Então, esse conselho, ele é muito presente nas Escrituras. Querem um exemplo? Todos nós conhecemos. A gente vai mais tarde aí falar sobre ele, mas vou dar um spoiler aqui. Um dia Deus chama Abraão para sair da casa dele e ir para uma terra que ele iria mostrar. E Abraão sai, e junto com Abraão vai o seu sobrinho Ló. E num dado momento, houve aí uma desavença entre os pastores, empregados de Abraão e os empregados de Ló, e Abraão tomou uma decisão: olha, não é bom a gente ter aí desavenças. Faça uma coisa, escolhe para onde você quer ir. Se você for para esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló tirou uma olhada e ele viu as planícies de Sodoma e Gomorra. E o que Ló fez? Ele tomou a decisão de ir para aquele lugar e Abraão foi para o deserto, para a região mais montanhosa. E com o passar do tempo, Sodoma e Gomorra tornaram-se mas tão promíscuas e pecadoras que Deus resolveu destruir aquelas cidades. E aonde estava Ló? Lá naquela cidade. Tá? Então, todas as vezes que você olhar na palavra de Deus e olhar no mundo, grandes cidades, elas são tidas como centros de pecado, né? Então, vejamos. Os filhos de Deus nas montanhas e a descendência de Caim habitava nas planícies e em cidades, não é? E olha, gente, quando você olha para trás, vamos dizer, 4.000 anos atrás, ou 5.000 anos atrás, no caso aí antes do dilúvio, como é que vocês imaginam que fossem as cidades naquela época? Se passa aí pela tua mente. Será que eram cidades rústicas? Cidades de pau a pique? Pedra, não? Quase, né? Oi? Quase pau a pique, pedra. Eu tenho uma visão aí um pouco diferente
disso aí, eu vou dizer para vocês o porquê. Eram homens que tinham uma inteligência tremenda, Abs- Absurda, né? absurda. Omar é engenheiro e Omar não vai deixar eu mentir. Omar, a gente consegue fazer um edifício aí de 20 andares sem usar ferragem, argamassa. O que acontece? Tem que ser base muito larga, né? Muito grande. E os homens já tinham esse entendimento, né? A Torre de Babel, depois do dilúvio, a Torre de Babel, a palavra de Deus diz que, Roberto, que os homens construíram uma torre que ela chegava o quê? Nas nuvens. Então você imagina a altura. E eles não usaram ferragem, não usaram cimento. Então a inteligência dos antediluvianos era algo assim tremendo. Tremendo em todos os aspectos. Todos os aspectos. Então eu fico imaginando as cidades antes do dilúvio, elas eram cidades modernas. Imagine as pirâmides, que até hoje não tem resposta. Já estamos falando das pirâmides, né? Mas, gente, eu imagino cidades modernas, com a cultura que o pessoal tinha, com a inteligência, a força física e tudo mais, ok? Mas é a imaginação da gente, não é? Ok, vamos lá. Um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui. Gênesis 6. Veja, a gente pulou o capítulo 5. Falamos aí de alguns detalhes que o capítulo 5 traz para nós. Mas Gênesis 6, versículo 1 e 2. Quem pode ler para nós? Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Ok. Então vamos lá, vamos entender esse texto. Aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra. Gente, o capítulo 6 aqui são os dias de Noé. É um relato aí de 120 anos aproximadamente antes do dilúvio. Ouvia um professor falando a respeito desse verso e me chamou a atenção uma coisa. Em um dado momento, ele explicando, ele disse assim: queridos, a terra era tão ou mais populosa do que hoje. Pense, qual a duração da vida humana hoje? 80 anos? 80 anos. 80 anos. Agora, olha só. Toma o capítulo 5 aí do livro de Gênesis, versículo, versículo 5. Nós vamos tomar alguns versos somente. Por que nós lemos no verso 5, Letícia? Do 5, o 5, É, 5, 5. tá. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. 930 anos. Ricardo, por gentileza, o versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Então, olha só, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, ok? Morreu. Mariana, por gentileza, verso 11. Todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu. Você está observando a quantidade de anos que essas pessoas viviam? Uhum. Heloísa, verso 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Ok. Omar, verso 17. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Ok, Marcos, verso 20. O áudio. 20.
E foram todos os dias de Gered 962 anos e morreu. Você vai ver que o homem que menos viveu aqui nessa linhagem sobre a terra foi esse aqui, olha. Versículo 23, Roberto. 5. Sim, tudo dentro do capítulo 5. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Esse foi o homem que viveu menos na terra e viveu mais. Vou explicar. Viveu menos na terra. Por quê? Verso seguinte. Verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, olha só, sobre a terra, Enoque foi o que menos viveu. Vocês concordam? 365 anos. Mas, em contrapartida, Deus o tomou para si. Ele não morreu. Então, é o homem que mais viveu dentro dessa geração aqui. E aí você segue, olha, Matusalém, verso 27. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Depois você tem Lameque, não é? Diz que todos os dias de Lameque, lá no verso 31, 777 anos e morreu. Então, a idade aqui das pessoas, as pessoas eram longevas, chegavam a quase 1000 anos. Agora eu pergunto a você uma coisa: quase 1000 anos. Você já imaginou o tamanho das famílias? Oxe, Eu Nós somos a estava. geração que menos vive. Oi? Somos a geração que menos vive. Não, Letícia, a geração que menos vive hoje, as pessoas têm um filho, 2 filhos, 3 no máximo. Ô, Mas a Lutervan, gente vive pouco, né? ô, Também. ô, Lutervan, o pai da Cristina teve 23 filhos. Só a mãe da Cristina teve 13 vivos, né? É um corajoso, né, Marcos? 23. Uau. 23, mas, gente, peraí, não foi com uma esposa só, não, tá? Não foi com uma esposa só, não. Há pouco tempo atrás, a gente viu no Nordeste aí um camarada que ele tinha. se não me falha a memória, acho que era 109 filhos. Não, Que isso? eu vi um camarada que tinha 70 filhos no Nordeste. E as esposas moravam tudo no quintal. A É. Cristina falou que é Zé do Baião o nome dele. Zé do Olha só, Baião. gente. Agora veja você uma coisa. Essas pessoas aqui do capítulo 5, com toda essa longevidade, as famílias eram gigantescas. Gigantescas. Então, quando esse professor ele falou que a Terra era tão populosa quanto hoje, ele falou exatamente sobre isso. Agora, ninguém foi lá contar, tá certo? Não havia censo naquela época, mas pelo estudo dele, ele trouxe essa informação. Queridos, veja bem, no capítulo 6, versículo 1 e 2, a gente tem essa informação. Os homens começaram, o ser humano começou a se multiplicar sobre a face da terra. O versículo 2 ele começa com esse verbo aqui: viram os filhos de Deus. Viram por quê? Viram como? Se eles habitavam nas montanhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui nós, quase 2000 anos depois da criação, a gente vê que aquela linhagem de Sete, ela lentamente, ela começa a se corromper. A gente encontra Enoque, aquele que foi arrebatado, né, para os céus, Deus o tomou para si. A gente encontra Enoque vivendo uma vida diferente. A Bíblia ela traz pouco para nós, mas
Se você vai no livro de Judas, por exemplo, ali um livro antes de Apocalipse, lá vem dizendo que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito da vinda de Jesus. Então, quem era Enoque? Enoque era um pregador, era um missionário. Aonde vivia Enoque? Lá nas montanhas. E interessante que eu estava lendo um livro que a autora do livro, ela diz assim, olha, que Enoque morava nas montanhas, ele tinha um relacionamento dele com Deus, mas ele ia até as cidades para pregar para a descendência de Caim. E muitos atenderam a voz de Enoque. Quando Enoque ele vinha à cidade para pregar, o rosto dele brilhava com a glória de Deus. E as pessoas que estavam ali se degladiando, estavam ali se pegando, né, vamos dizer assim, as pessoas elas paravam e elas se afastavam porque a presença de Enoque era uma presença santa. Então, meus queridos, um dia Enoque simplesmente parou de vir na cidade pregar. E o povo sentiu falta de Enoque. E Enoque não apareceu mais. Por quê? A palavra de Deus vem dizendo, Deus o tomou para si. Enoque tinha um caráter tão santo, um caráter tão parecido com o caráter de Deus, que eu imagino, Omar, Deus um dia chegando para Enoque e dizendo assim, Enoque, esse mundo aí não merece você, não. Você não tem nada a ver com esse mundo aí. Os teus pensamentos, os teus gostos, o teu caráter, a tua vida tem tudo a ver com os habitantes daqui do céu. Vem morar comigo. E a gente vai encontrar Enoque, depois Elias, depois Moisés, pessoas que viveram nesse mundo e Deus os tomou para si, ou as tomou para si, né? Agora, olha só, nós temos aqui, ó, e as filhas dos homens eram Belo, formosas, formal. formosas. Essa palavra formosas é a mesma palavra que Deus usou para cada dia da criação. Tob, ou Tob, que quer dizer boa, bela. Viu Deus tudo quanto havia feito e eis que era belo, formoso, bonito. Ok? Veja, essa palavra que traz aí a beleza da criação de Deus, ela foi também deturpada por Satanás, para o sentido de sensualidade. Então, as filhas dos homens, elas eram formosas, Tob, boa, não no sentido de bela, daquilo que emana de Deus, mas daquilo que emana do pecado, sensualidade. Então a gente vê uma palavra com dois significados. Tá? Então os filhos de Deus, né, eles foram dominados pela sensualidade das mulheres das cidades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje é diferente? Hoje é pior, né? Oi? Hoje acho que é pior. Pior, Roberto? Gente, Sim. em todo o tempo bíblico, da escrita bíblica, você vai ver que, em muitas situações, Satanás ele se utilizou da mulher para quê? Para levar o povo de Deus ao pecado. Em muitas situações. No Éden, Satanás se utilizou de Eva. Nos dias de Balaão, Satanás se utilizou das mulheres nas festas. Hoje, amanhã, a Letícia orando fala assim: o carnaval. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pessoa que teme a Deus, nem perto disso deveria ir.
A palavra carnaval ela já tem o seu significado, festa da carne, festa do pecado. Depois que passa o carnaval, quantas meninas grávidas, não é? Quantos corpos poluídos por causa do quê? Da sensualidade, não é? Então, esse é um perigo presente hoje em nossos dias, não é? Aqui nessa parte azul, eu coloquei aqui, ó, cônjuges são escolhidos em muitos casos pelo que agrada os olhos. Se lembra de Eva lá? Ela toma o fruto e ela olha para o fruto e a palavra de Deus diz que é agradável aos Olhos. olhos. Hoje não é diferente, pessoas se casam pelos olhos. As pessoas não se casam mais aí visando o caráter da outra pessoa. É formosa? É bela? Aí tem essa expressão aqui, é boa, no sentido deturpável. Então essa aqui é a que me agradou os olhos. Faz igual Sansão. Essa, toma-me esta, porque esta me agrada os olhos. Então é um cuidado que em nosso mundo, em nosso tempo, aqueles que vão se casar deveriam ter esse cuidado, deveriam colocar os seus joelhos na presença de Deus e dizer: Senhor, me dê alguém segundo a tua vontade. Porque o mundo foi destruído naquela época pelo dilúvio por causa dessa mistura aqui. Isso aqui é chamado, o apóstolo Paulo chama isso aqui de julgo desigual. O que é um julgo desigual? Uma pessoa não tem a ver com a outra, né? Na pecuária isso aí tem um outro sentido, né? Mas então, olha só, a fusão das duas descendências, ou seja, os filhos de Deus mais as filhas dos homens, gerou uma nova, eu não diria uma nova raça, mas uma nova descendência, que a Bíblia ela gasta aqui alguns versos para dizer que essa nova descendência ela era corrupta, perversa e imoral. Corrupta, perversa e imoral. Muitos comentaristas, você estudando aí esse capítulo 6 do livro de Gênesis, eles têm aí uma outra explicação para esse termo filhos de Deus. Alguém sabe qual é essa explicação? Eles dizem que filhos de Deus foram anjos que desceram do céu, tiveram relações aí com as filhas dos homens e geraram os nefilins, os gigantes da atualidade naquela época, né? Os gigantes relatados aqui na Bíblia. Mas olha só, se você vai ao Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 30, você vê Jesus refutando essa ideia claramente. Como? Jesus deixou claro que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então é lançado por terra a ideia de que anjos desceram dos céus e tiveram relações íntimas aí com mulheres e essas geraram aí os gigantes do passado. Outra coisa que o texto traz para a gente, e vale a pena a gente entender, é esse verso 4. O verso 4 diz: Ora, naquele tempo, qual tempo? O tempo aqui é o tempo que se refere antes do dilúvio. Naquele tempo, havia gigantes na terra. Ok? E depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram os valentes varões de renome na antiguidade. Então a Bíblia, ela faz aqui dois tempos, ela traz para a gente dois tempos. Naquele tempo, que tempo? Os dias que precederam aí o dilúvio. E também depois. Depois quando? Na época em que o dilúvio veio sobre a terra.
haviam gigantes na terra. Essa palavra gigante, ou Nefilim, o significado dela é o quê? Caídos. Por que caídos? Uma referência aos homens, né, de grande estatura, inteligência, força e os seus feitos grandiosos. Mas esses caídos têm a ver com a união dos filhos de Deus que desceram das montanhas e se uniram à descendência de Caim. Então, os caídos aqui é uma referência aos filhos de Deus que caíram da posição em que se encontravam. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso anterior, você leu aqui o quê? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E logo em seguida, você tem o verso 4. E o verso 4 diz: naquele tempo, qual tempo? Naquele tempo em que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, já havia gigantes na terra, antes deles tomarem. E quando eles tomaram, as filhas dos homens e as possuíram, continuou o quê? Nascendo gigantes na terra, caídos. Então, os que habitavam na planície já eram caídos, caídos no sentido de moralidade. E os filhos de Deus, ao descerem das montanhas e se unirem à descendência de Caim, também se tornaram caídos. Então, nos dias de Noé, toda a geração que estava sobre a terra era uma geração de nefilins ou de caídos. Bom, para entendermos melhor isso, a gente vê o desagrado de Deus. E o desagrado de Deus, nós vemos em 4 versos: 3, 5, 6 e 7. Quem poderia lê-los para nós, por favor? Qual, Tevão? 3, 5, 6 e 7. Do 6? Sim, Roberto. Capítulo 6. 2, 3 e 4? Roberto, está aqui na tela. Está aqui Sete. na tela, ó. 3, 5, 6 e 7. Então, vamos lá. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra em que se continuamente meu todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de te-os haver feito. Me permitam mexer com a cabecinha de vocês. Esses versos, esses 4 versos aqui são passados? Futuro. Não, Ah, 4 não. primeiro, o 3 é não agirá, mas Vamos lá, peraí. Comenta aqui. E aí, o que vocês acham? Esses 4 versos, eles são passados? o 3 é futuro. 3 é futuro. A 3 é. E o 5? Havia multiplicado. Presente. Era continuamente mal. É presente o Tervan viu o Senhor, né? Era presente. Era O verso- presente nos dias de Noé, mas esses versos aqui, eles são exatamente
o que vai acontecer nos últimos dias, quando Jesus voltar. Veja, um pouco antes da volta de Jesus, Parou de desaparecer. deixa eu diminuir aqui. Olha só, um pouco antes da volta de Jesus, o Espírito Santo deixará de agir o quê? Na raça humana. Por quê? Porque o homem é carnal, o homem fez a sua escolha para o mal, fez a sua escolha para o pecado, fez a sua escolha para viver longe de Deus. Então, sobre estes que são carnais, que fizeram a sua escolha voltados para o pecado, o Espírito de Deus não mais agirá neles. Gente, o Novo Testamento, a gente vai ver isso aqui quando Noé constrói a arca, mas o Novo Testamento ele fala algumas vezes sobre essa expressão, fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Quando a palavra de Deus traz essa expressão, fechou-se a porta, quem está dentro não sai, e quem está fora não entra. Ou seja, o tempo de graça, o tempo de salvação acabou. Deus está dizendo aqui, olha, o meu espírito não agirá. É futuro, não é? Uhum. Deus está dizendo hoje, o meu espírito não agirá. Futuro. Tudo. Pois o homem é Carnal. presente. Os seus dias serão, futuro, 120 anos. Então Deus está dando um tempo aqui. Ele está dizendo, olha, vai vir um juízo que vai destruir toda a terra. Mas eu vou dar ao homem um tempo para o arrependimento. Eu vou dar ao homem um tempo de graça para que ele mude o seu pensamento, mude as suas decisões, mude as suas obras. Nós estamos vivendo esse tempo de graça hoje, não 120 anos, tá? Mas a gente está vivendo esse pequeno tempo de graça. Para que a gente tome o quê? Uma decisão. Você quer o céu? Ah, eu quero, Senhor. Então mude as suas atitudes. Muda o rumo da tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus reescrever a tua história. Está aqui no verso 3. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio no seu coração. Gente, o verso 5, por acaso, é o que a gente está vivendo hoje? Sim. Sim. Gente, olha os jornais. Olha essa história aí que está agora recente nos jornais, daquele camarada aí, Epstein, né? Gente, barbaridade. Você olha aqui, meu Deus, como é que uma pessoa mal. Doutor Né? Ivan, hoje Oi. aconteceu um episódio tão terrível que os noticiários talvez ainda explorem mais. Um secretário do município de Tumbiara, no Goiás, em Goiás, ele atirou nos 2 filhos, Sim. matou um deles e depois ele se suicidou. É uma tristeza. Veja bem a que ponto que chega, como que a maldade chegou no coração das pessoas que nem a vida tem mais importância. De um filho, né, Omar? Filho. Filho, você fala, tirou a vida de um estranho, é uma coisa, mas de filho. E fez declaração de amor ainda antes de cometer esse triste episódio. Tremendo. Fez declaração de amor aos filhos. Imagina. Agora imagina se esse camarada não amasse. Pois é. E olha, isso, Omar, é o que é noticiado. Sim. E o que não é noticiado? E está próximo da gente também. E o que está distante? Sim, verdade. Verdade. Então, olha só, a maldade do ser humano nos dias lá de Noé tinha se multiplicado terrivelmente. O texto diz, olha, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gente, nós estamos vivendo esse verso 5 hoje, em nossos dias. O mundo está vivenciando isso aí.
Olhe o mundo ao teu redor, olha as notícias ao teu redor. O certo hoje é visto como errado. O errado é visto como certo. Existe uma agenda global para quê? Para causar caos no mundo. E nós estamos aí, o povo de Deus está nesse mundo, vendo tudo isso. E quem é o povo de Deus? É um punhadinho nesse mundo. Aí o versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Veja bem, para entendermos o arrependimento de Deus, a gente precisa entender a última expressão, lhe pesou no coração. Quem aí já foi tomado de uma imensa tristeza? É o luto. Todo mundo, né? Acho que não tem uma pessoa que não tenha passado. Letícia, você é uma pecadora, o Omar é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores e a gente não está acostumado com a perda. Mas quando a gente perde um ente querido, principalmente, Sandra sempre fala da perda da mãe dela, e ela disse: Olha, eu ainda não superei isso. Veja, a ordem natural das coisas são os pais morrerem na frente dos filhos. Mas você imagina agora o inverso: filhos morrerem primeiro que seus pais. A dor que os pais sentem é muito maior do que a dor que os filhos sentem pela perda dos pais. Deus aqui estava perdendo os seus filhos para o pecado. E quando nós temos aqui a expressão que Deus se arrependeu e lhe pesou no coração, veja, Deus foi tomado de uma tristeza muito profunda. Tristeza por quê? Por causa da condição em que o ser humano se encontrava naquele momento. Você imagina, o Omar ele citou aqui do pai que atirou nos dois filhos, Omar. Foi isso? Meus dois filhos, Nos dois filhos, na tentativa de matá-los. de matá-los. Conseguiu matar um, o outro está em estado, também em estado quase de morte, está vivo ainda, e depois ele suicidou-se. Eu achei que tinha morrido os dois filhos. Terrível, né? É, Agora imagina, nesse caso aqui, Deus tomar a decisão de destruir a sua criação para aplacar, para aplacar a maldade, para aplacar a continuidade do pecado. Por que Deus tomou essa decisão? A maldade do homem se havia multiplicado e que era má, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É repetido isso aqui algumas vezes, né? No verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da terra tudo, homem, animal, répteis, porque me arrependo de os haver feito. Novamente, pesou-lhe no coração que Deus se sentiu amargurado por causa da condição em que o homem escolheu viver. Então, Deus, na mente de Deus, vamos começar de novo. Ok? Aí, como entender esse arrependimento divino? Olha só, alguns pontos importantes sobre essa descrição aí. Toda a imaginação só má continuamente indica uma perversão total, constante, crescente, não apenas atos isolados. Por exemplo, hoje a gente tem. Vou colocar isso que o Omar falou aí. Isso na cidade tal aconteceu esse fato. Não. Isso era comum acontecer. generalizado. Generalizado, diariamente.
Então você imagina, gente, viver num ambiente desse, multiplicada sobre a terra. O mal não estava restrito a um grupo ou a um lugar, mas dominava toda a civilização. Então, esse cenário explica por que Deus expressa profunda tristeza e indignação lá no verso 6. Não se, veja, não foi Deus que errou na sua criação. Puxa vida, eu não devia ter feito isso, esse arrependimento. Não, não, não é isso. Mas uma resposta justa ao pecado. Que pecado? Pecado deliberado, voluntário da humanidade. Ok? Qual a condição da Terra? Nesses dias atrás, nós já falamos aqui, eu estava pregando esses dias, eu falei a mesma coisa. Quando a Bíblia relata uma coisa, é importante. Quando ela repete, é importante, é muito importante. E quando ela repete pela terceira vez, É relevante. é muitíssimo importante. Então, veja bem, capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 11 e 12. Quem pode ler para nós? A terra, Deus anuncia o dilúvio. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Qual é a palavra repetida? Corrompido, corrompida. Agora, esses dois versos, eles trazem para a gente uma ideia de juízo. Veja, a terra estava corrompida à vista de Deus. Viu Deus. Muitos julgam que, Deus, até mesmo um dos profetas, ele disse assim, o povo dizia, Deus não vê, Deus não atenta para o que a gente faz. Gente, tudo está patente diante dos olhos de Deus. Todos os atos da humanidade são registrados nos céus. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus vem dizendo que os nossos pensamentos são registrados nos céus. Nossos pensamentos, aquilo que é secreto, é registrado nos céus. Um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus tem conhecimento. Então, Deus ver, quer dizer que Deus está atento a todos os acontecimentos do céu. Ou melhor, a todos os acontecimentos na terra. Ok? Quando você toma essa palavra corrompida, a expressão dela original é chacate. E essa palavra, ela tem o seguinte significado: a terra já estava Destruída. 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 Gente, olha para a Terra hoje. Olha para o planeta Terra. O planeta Terra não suporta mais 50 anos. É o que os entendidos aí. O relógio do fim do mundo, quantos segundos, Letícia? 85. 85 segundos para o fim do mundo. E isso é uma contagem humana. Mas o pecado também tem tomado proporções inimagináveis. Então a situação se tornou objeto que da investigação especial de Deus. Para você ter uma ideia mais clara disso, o pecado de Sodoma e Gomorra, Ricardo, Mariana, Sodoma e Gomorra eram duas cidades ímpias lá no Velho Testamento. E a palavra de Deus, ela diz que era relatado no céu a condição de Sodoma e Gomorra, os pecados que eram cometidos ali. E quando você avança um pouquinho aqui no livro de Gênesis, Gênesis 19, se não me falha a memória, vamos lá.
Ou melhor, Gênesis capítulo 18, versículo 20 e o 21. Quer que Veja que leia? no passado o dilúvio, bastante tempo depois do dilúvio. Então, diz assim, ó, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, saber-lo-ei. O que é que o texto traz para a gente? Que Deus ele está atento a tudo que acontece na terra, a tudo que acontece em nossas vidas. Tudo é patente diante dos seus olhos. Bem, por que a terra estava corrompida? Simples, porque não havia mais na terra descendência dos filhos de Deus. Todos haviam se misturado. Os filhos de Deus com a descendência de Caim. Todos estavam agora desafiando o quê? A vontade de Deus, quebrando aí as leis de Deus, ok? Então, todo ser humano havia se corrompido, ou seja, todos estavam destruídos, destruídos. A moral estava destruída. Ué, nossos dias, a gente aguarda, eu pelo menos aguardo a volta de Jesus para meus dias. Eu acredito que eu vou ver Jesus voltando em meus dias. Será que os nossos dias eles estão diferentes desses dias aí? Deixa eu ver se eu tenho o texto aqui. Não, não tem aqui. Mas Jesus ele diz assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Lá, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos, e não perceberam. Está lá em Mateus 24, 39 em diante. Então, meus queridos, Jesus está dizendo que a condição dos dias de Noé, Ricardo, de promiscuidade, sensualidade, pecado, orgia, Acho que nunca deixou de ter, né? sim, mas, Letícia, quando Jesus disse que irá ser, os últimos dias, irão ser, os últimos dias, semelhantes aos dias do dilúvio, veja, essas coisas trouxeram o dilúvio. E essas coisas em nossos dias trarão também o que? Os juízos de Deus. Hoje aí o mundo, esse final de semana, o mundo vai estar celebrando o carnaval. Eu pergunto para você, aonde está Deus? Nessa celebração, aonde está Deus? Observando tudo. Deus, é isso aí, Roberto. Ele está no céu observando, mas ele não tem parte nisso. Não. E os filhos de Deus hoje estão tão corrompidos quanto lá nos dias do dilúvio. Porque muitos vão estar no carnaval e no próximo final de semana vão estar na igreja, com a cara mais limpa, como se aquilo lá fosse o quê? Uma coisa normal para um cristão. E não é. Bem, aquela geração estava corrompida, mas Deus tinha um consolo. Qual era o consolo? Noé. Veja, Gênesis 6, verso 8 e 9. Omar, o que Deus fala de Noé nesses versos? Noé achou graça diante do Senhor. E Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Gente, veja, o mundo estava corrompido, o mundo estava em caos, mas no meio desse caos havia um homem que achou o quê? Graça.
É a primeira vez que nós encontramos a palavra graça na Bíblia. Já vimos antes, Gênesis 3, mas explicitamente é aqui, graça. Noé achou graça. Deixa eu só falar para alguns aqui. Graça aqui não é riso. Graça aqui não é. Ah, eu achei graça da Sandra. Não, não, não é isso aí. Graça aqui é favor. Deus, ele olha dos céus e ele vê que nem tudo na terra está perdido. Existe lá no meio de uma geração corrompida, existe alguém que é temente, alguém que tem o caráter de Deus, alguém que anda com Deus, alguém que anda na contramão do mundo. Como que era o caráter desse homem? Justo, íntegro. Então, peraí, vamos lá. Deus, ele exige de nós, Marcos, Cristina, Roberto, Sandra, que a gente tenha nada mais, nada menos que isso aqui: integridade e justiça. Se você e eu tivermos essas duas coisas aqui, você já pode se considerar salvo. Integridade, justiça. Ah, tem mais uma coisinha, tá? Andar com Deus. E tem muita gente que é íntegro, é justo, mas não quer nada com Deus. Então são três coisas nesse verso: justiça, integridade e andar com Deus. Ok? Mas por que que eu coloquei o título do nosso estudo, O Pregador da Justiça e o Consolo de Deus? O nome Noé, ou Noá, no hebraico, ele quer dizer consolo. Consolo. Não é? Imagina você tem um ente querido na UTI, o médico chega ali um dia para você e diz assim: olha, não tem jeito. E você, teu coração está amargurado. É a perda ali diante dos seus olhos. No dia seguinte, você vai visitar o seu ente querido, o médico vira para você e diz assim: olha, ele teve uma melhora essa noite. Isso é o quê? Consolo. Consolo. Não é um conforto, é um consolo. Não é? Agora veja, esse homem Noé, ele recebe, quando ele tinha 480 anos, ele recebe uma ordem de Deus: Noé, quero que você faça um barco, uma arca. E Deus deu para ele o quê? As medidas. Olha, essa, esse barco, né? Essa arca, ela tem que ter 300 côvados. Aí aqui do lado, mostrei aí na imagem o que que é um côvado. É a medida aqui do cotovelo até a ponta do dedo. A nossa medida atual, ela é em torno de 45 centímetros. Mas se os homens lá, antes do Eram dilúvio, maiores. eles viviam 900 anos, o corpo pesando cerca de 1 tonelada. Os seus membros também eram maiores. Então, na medida de hoje, de 45 centímetros, a arca que Noé construiu, ela tinha aí 133 metros de comprimento, 23 metros de largura, 14 metros de altura. Sabe uma... O Omar deve conhecer bem isso aqui que eu vou falar. Sabe uma coisa interessantíssima? Quando você vai para... Então tá aí, as medidas, né? Comprimento, altura, largura. Quando você vai para a engenharia náutica, os engenheiros náuticos, eles olham lá para a Gênesis e eles dizem que aquelas medidas lá são as mesmas medidas usadas
Seria uma escala, é isso? Sim, escala, mesma proporção, né? Mesma proporção. Para construir os navios hoje, os grandes transatlânticos e tudo mais. Então, veja, lá para Noé, Deus deu, olha, você vai fazer isso aqui não vai afundar se você seguir essa planta aqui, esse esboço, né? Teria ela 3 andares, ok? Seria toda ela betumada, para quê? Deus deu até o tipo de madeira, cipreste, iria betumar o cipreste, para quê? Proteger a madeira, vedar para que não entre água, tudo isso. Bom, mais adiante, nós vemos aqui o tempo de graça. Eu botei aqui destacado em roxo, ó, e os seus dias serão 120 anos. Nós temos aqui uma dupla aplicação para esse tempo. A primeira aplicação, ela é literal. Noé levou 120 anos, do ano 480 até o ano 600 da vida dele, para construir a arca. Esse também foi o tempo de graça para toda a população da Terra tomar uma posição ao lado de Deus. Mas também os seus dias serão 120 anos. A partir do dilúvio, a idade do ser humano iria regredir e chegar no máximo a 120 anos. Ok? No máximo 120 anos. E você pode ver isso ali no livro de Êxodo. As pessoas que viveram naquela época, elas viveram em torno de 120 anos. Moisés viveu 120 anos. Não é? Então aí está. Uhum. Novamente, eu tomei um texto de um livro. Heloísa, você pode lê-lo para nós? Eu achei muito interessante. São 2 textos. Esse aqui é o seguinte. Se eu posso, Sim, seu período de graça estava se aproximando do fim. Noé tinha fielmente seguido as instruções dadas por Deus. A arca estava concluída em todas as suas partes, exatamente como Deus determinara, e estava provida de alimento para o homem e os animais. E agora o servo de Deus fez o seu último e solene apelo ao povo. Com um desejo angustioso que as palavras não podem exprimir, solicitou que buscassem refúgio enquanto ainda se poderia achar. De novo rejeitaram suas palavras e levantaram a voz em zombaria e escárnio. Subitamente veio silêncio sobre a turba zombadora. Animais de toda espécie, os mais ferozes, bem como os mais mansos, foram vistos vindo das montanhas e florestas, encaminhando-se silenciosamente para a arca. Ouviu-se o rumor de um vento impetuoso, e eis que aves estavam a juntar-se de todos os lados, escurecendo-se o céu pela sua quantidade, e em perfeita ordem passaram para a arca. Os animais obedeciam ao mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados por santos anjos, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os animais limpos em porções de 7. O mundo olhava com admiração e alguns com medo. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela sua persistente rejeição da luz, que mesmo esta cena não produziu senão um... Eu não estou conseguindo ver ali, peraí. Uma impressão momentânea. ok. Gente, 120 anos, chegou ao final, a arca está pronta. Noé, ele durante 120 anos, ele pregou para o povo que se arrependesse, porque o juízo de Deus viria. Vocês se lembram de Enoque? Nós falamos de Enoque. Era 300 um filho. E esse filho foi dado o nome a ele de Matusalém. Na Bíblia, ô Ricardo, os nomes, eles têm significado.
os nomes eles trazem atrás de si uma história, ou podem ser uma profecia, aquilo que os pais ou Deus quer que seja. Então, Enoque colocou o nome daquele filho de Matusalém. E como eu disse, Enoque era um santo homem de Deus vivendo nesse mundo. Um pregador também, que anunciava a vinda de Jesus. E quando o menino nasceu, perguntaram a Enoque assim: vem cá, qual é o nome do menino? Matusalém. Só que o nome Matusalém, ele tem um significado. Quando morrer, virá. Então as pessoas, elas viram Matusalém crescer, de menino, adolescente, adulto. Quando morrer, virá. Qual é o nome? Matusalém. Quando morrer, virá. Virá o quê? E Noé começou a pregar. Olha, vocês se arrependam, porque Deus vai visitar a terra com um dilúvio. Deus vai derramar a água sobre a terra, vai inundar tudo. E as pessoas zombavam de Noé. Primeiro, Noé não constrói o barco lá próximo da água. Noé constrói o barco próximo da floresta, de onde ele estava tirando as madeiras para construir o barco. E as pessoas olhavam para Noé e diziam: esse camarada é louco. Sabe? Noé e a sua família, aqueles ali que ainda eram descendência de Deus, filhos de Deus, eles construíram a arca e eles eram poucos. O mundo estava populoso e eles eram um punhadinho lá, fazendo uma loucura, construindo um barco. Todo mundo olhava para eles e dizia assim: cambada de maluco, não é? E não era um barquinho, né? Não era um barquinho, né? Era um barcão, era um transatlântico que ele estava construindo, Era o Titanic. maior que o Titanic, né? Pois é. Então, imagina a cena. Noé era o único homem na Terra construindo um barco dizendo que ia chover e dizendo que o juízo de Deus ia cair sobre a Terra. Olhava para o céu, não tinha nuvens no céu, nunca havia chovido. Bom, esses dois textos que nós lemos diz que num dia, depois da arca construída, houve algo que chocou, que chamou a atenção dos habitantes. De repente, o que? Um grande alvoroço de animais vindo em direção à arca. A Bíblia fala pela primeira vez de animais limpos e animais imundos. Animais limpos, 7 casais, eles em pares, em ordem, vamos dizer assim, em reverência, se dirigindo para a arca, entrando na arca. Seguidos de quê? Daqueles animais que eram imundos, somente um casal entrando na arca. Daqui a pouco, um bando de pássaros também entrando na arca. O que me chama a atenção nesse texto que a Heloísa leu para nós aqui é esse meio aqui, ó. Os animais obedeciam o mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Tudo isso causou o quê? Uma impressão momentânea. E Noé clamando: gente, se arrependam, se voltem para Deus, ainda dá tempo. E o povo? Só que acontece algo que lá no Novo Testamento traz para a gente uma ideia disso. O que aconteceu? Depois que todos os animais entraram na arca, Deus dá uma ordem a Noé. Noé, agora entra você e tua família na arca. E eles entraram. Bom, após cada decisão ter sido tomada de forma consciente, Deus, com mãos invisíveis, levantou a porta da arca e a fechou. Está lá no capítulo 8, verso 16. Encerrando no seu interior aqueles que haviam decidido obedecer ao Senhor. Do lado de fora, a humanidade voltou à sua vida normal,
como se nada fosse acontecer. 7 dias, Noé e sua família ficou dentro da arca e o povo lá fora começou a zombar de Noé. Por quê? Porque nada daquilo que Noé havia falado estava acontecendo. Até que os céus se enegreceram, grossos pingos de chuva começaram a cair. Então se lembraram de quem? Do velho maluco, que durante 120 anos lhes falara desse momento agora, da chuva. Então, multidões, elas correram ali para a porta da arca, ou para a arca, começaram a esmurrar a porta da arca, pedindo que Noé abrisse para que eles entrassem. Só que a escolha já havia sido feita. Quem escolheu estar dentro, Deus não permitia sair. E quem escolheu estar fora, também não podia entrar. O que acontece? A palavra de Deus diz 40 dias e noites. 40 dias e 40 noites. A água desceu do céu copiosamente. Dos abismos da terra brotavam água em torrentes, né? O planeta ele se submergiu, ou seja, ele voltou à condição que ele se encontrava antes de Jesus dizer lá em Gênesis 1, verso 3, haja luz. No verso 2 lá diz assim, que o Espírito de Deus pairava sobre, ou se movia sobre, Exato. ou seja, o mundo volta ao estado de antes. Sabe o dilúvio, Ricardo, Letícia, foi algo tão terrível, que nessa época aí, Satanás ele temeu pela sua própria existência. Já imaginou o que é isso? Tão tremendo que foi? Não é? Bom, Mateus 24, foi o texto que nós falamos há pouco. A história do dilúvio não está ali como uma história, está ali como um sermão, como uma advertência para nós que estamos vivendo nos últimos dias. Jesus disse, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, a vinda dele. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe, é o que nós falamos há pouco. Somente Noé pregava sobre um dilúvio que viria sobre a terra. Todos os chamavam de louco e deles escarneciam. A mensagem desse servo de Deus não agradava às multidões. Poucos aceitaram suas palavras e morreram aí antes do dilúvio. Eles morreram o quê? Confiantes em Deus e vão ressuscitar lá naquele dia. Então, as palavras de Jesus dizem que a história dos antediluvianos ela há de se repetir. Agora surge para você e para mim uma pergunta. Nós entraremos na arca, vamos aceitar o convite de Deus, vamos entrar na arca ou vamos ficar do lado de fora? Ah, Vamos entrar na arca. Então entenda uma coisa. Para você entrar na arca, as condições são de Deus, não são condições nossas. Quando nós falamos aqui de obediência, aquilo que a gente tem que fazer com respeito àquilo que Deus ordena, são as condições de Deus para nós entrarmos na arca. Muitos podem olhar para você, muitos podem olhar para nós em ensinarmos determinadas coisas que a Bíblia nos orienta a fazer e pode dizer assim, esse povo é louco. Noé também era louco, mas Noé entrou na arca. Esse povo que hoje anuncia
aí que os mandamentos de Deus têm que ser observados, pode ser visto como louco. Mas vamos dar um pulinho rápido em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12. A palavra de Deus, ela diz assim para nós. Veja, o capítulo 14 é a volta de Jesus, ok? É a volta de Jesus. Jesus vai dizer assim, olha, aqui está a perseverança dos santos. Noé foi perseverante, 120 anos pregando. O povo não quis ouvir, mas Deus mandou ele pregar, vamos pregar. 120 anos pregando. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Entenda uma coisa, não são 9 mandamentos, são 10. Não é guardar da forma como eu quero, é guardar da forma como Deus ordena. Ponto. Noé fez a arca segundo aquilo que Deus ordenou. Noé obedeceu em tudo ao Senhor. E naquele dia o Senhor falou para ele: agora entra tu e a tua família na arca. Queridos, Deus vai fazer a mesma coisa com os seus filhos em nossos dias. Bom, quanto tempo Noé passou na arca? Dentro ali. Se nós considerarmos um calendário de 360 dias, ele passou 377 dias. Se nós considerarmos um calendário de 365 dias como o nosso hoje, ele passou 382 dias ali dentro da arca. Pergunta a você, foi um tempo de angústia? Foi. Sim. Certeza, né? Foi, com certeza. Foi um tempo de angústia. Deus cuidou dele? Sim. Com certeza. Deus cuidou da embarcação? Sim. O que era a embarcação diante do dilúvio? Era nada. Anjos de Deus seguraram, anjos de Deus tomaram conta daquela embarcação, enquanto a terra era chacoalhada com as águas do dilúvio. Entenda uma coisa: dentro da embarcação não era o melhor lugar. Ali havia o sacolejo, né, da embarcação, cheiro de fezes, cheiro de urina dos animais, tudo isso misturado. Foi um período de trevas e muito mais. Mas entenda uma coisa, queridos: vida só havia ali dentro. Salvação só havia ali dentro. Então, para nós encerrarmos, entenda uma coisa: a igreja, Ricardo, a igreja ela é comparada a uma arca. Roberto, preste atenção nisso. A igreja é comparada à arca. No dilúvio só havia segurança dentro da arca. Hoje não é diferente. Se você deseja segurança para você, para a tua família, somente na presença de Deus. Onde? Dentro da arca. A arca, ela é aqui um símbolo da igreja de Deus, do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Nós estamos vivendo aí, simbolicamente, os 120 anos, ou seja, os últimos momentos de graça que Deus está concedendo a esse mundo. Que você e eu saibamos escolher certo. Que você e eu escolha estar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Que Deus. Amém. Amém? Nosso Amém. estudo. A gente viu antes do dilúvio, a gente viu o dilúvio, e a gente vai encerrar esse tema do dilúvio na semana que vem. A terra depois do dilúvio. Ok? Então, que Deus nos abençoe grandiosamente. Eu gostaria de convidar o Marcos. Marcos, por favor, agradeça a Deus por esses momentos. Vamos sim. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez te agradecemos por termos essa oportunidade de passarmos alguns momentos juntos e abrindo a tua palavra. Obrigado por essa bênção, pela tua palavra, pelo aquilo que o Senhor trabalhou através do teu servo, Lutevan, que possamos ter sempre isso em mente ali, que há um Deus que um dia criou a terra,
que nos criou, Ele deseja nos restaurar quando acontecer a volta de Cristo Jesus, que possamos ter esse dia como nossa maior esperança, que possamos buscar nos prepararmos, que não somente do nosso cuidado, mas que o Senhor derrame Teu Espírito Santo para que possamos consagrar as nossas vidas. É isso que nós pedimos nessa noite. Também te pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui essa noite Amém, Senhor. e nós tenhamos também um bom restante de semana guardados na Tua presença. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, que todos nós tenhamos aí uma noite de sono reparador e mais. Se a gente puder ficar em casa aí esse final de semana, para não passar diante dos nossos olhos tudo aí que o mundo oferece de mal, que a gente faça. Deus abençoe você, tá bom? Amém. A graça do Senhor Jesus. Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado, Lutero. Obrigada. Amém. Obrigado a você. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.